Olá, bem-vindo ao canal Cuidando de Pessoas com Feridas e Estomias. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse espaço a gente troca algumas informações sobre o cuidado a pessoas com feridas ou estomias. Nesse vídeo eu quero falar sobre a gastrostomia, que é uma estomia que serve para a alimentação do paciente. Você que é profissional de enfermagem, que cuida, que convive com alguém que tem gastrostomia, precisa ter alguns cuidados em relação a esse dispositivo, a essa estomia. E nesse vídeo eu quero chamar a atenção para algumas dicas, algo que pode ser muito útil no seu dia a dia, no seu cuidado. Pois bem, antes de começar eu quero revisar o que é a gastrostomia. A gastrostomia é um procedimento cirúrgico, onde se abre um orifício através do abdômen, na superfície do abdômen, para ter acesso ao interior do estômago. Então, por esse orifício, por essa abertura que é feita na superfície do abdômen, se chega ao interior do estômago e aí se coloca uma sonda, um dispositivo que vai comunicar o estômago ao meio externo. E é por essa sonda que o paciente vai receber o alimento. Quando é que é feita a gastrostomia? Existem várias doenças, várias situações que podem levar à necessidade de um paciente usar a gastrostomia. Principalmente aquelas doenças neurológicas, doenças que afetam a consciência, que afetam a coordenação, aquele paciente que não tem condições de mastigar e deglutir o alimento, que ele não tem consciência para se alimentar pela boca. Ele pode estar inconsciente, pode estar com nível de consciência rebaixado. Então, são várias doenças neurológicas, por exemplo, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, o acidente vascular cerebral ou AVC, a paralisia cerebral, o traumatismo crânioencefálico, quando ele deixa sequelas neurológicas. São várias doenças que vão afetar essa capacidade do paciente se alimentar por via oral. E além da doença neurológica, a gente também tem doenças obstrutivas, o câncer na região da cabeça e pescoço. Então você tem o câncer de faringe, o câncer de esôfago, que vão levar a uma obstrução nesse sistema digestivo, que vão impossibilitar esse trânsito do alimento da boca para o estômago. Então, nessas condições de doença neurológica ou de doença neoplásica, o câncer, a presença do tumor que vai obstruir esse trânsito, ou essa dificuldade motora que impede que o paciente se alimente por via oral, leva à necessidade da confecção de uma gastrostomia. E aí, quando você tem um paciente que vai precisar se alimentar dessa forma, você precisa ter alguns cuidados. Quais são os cuidados que eu resolvi chamar a atenção aqui nesse vídeo? Primeiro, cuidados em relação à preparação, à conservação desse alimento. Antes de administrar o alimento pela gastrostomia, é fundamental checar se esse alimento está adequado, se ele está próprio para o consumo. Então, cuidados higiênicos em relação à preparação, em relação à conservação desse alimento são fundamentais. E também no momento da administração, cuidados higiênicos em relação a lavar bem as mãos, lavar bem os utensílios que vão ser utilizados para administrar esse alimento. Tudo isso evita a contaminação, evita a ocorrência de infecções gastrointestinais ou gastroenterites. Então, antes de administrar o alimento, você tem que checar a condição desse alimento, se ele está próprio para o consumo, e você precisa ter cuidados higiênicos para não levar contaminação para esse alimento. O segundo cuidado é em relação à temperatura. Da mesma forma que a gente tem aquele cuidado de checar a temperatura da mamadeira antes de oferecer a uma criança, você precisa checar a temperatura do alimento antes de injetar pela gastrostomia. O alimento precisa estar em temperatura morna, em temperatura ambiente, numa temperatura ali próxima do nosso corpo. Você não pode injetar alimentos quentes pela gastrostomia, porque você pode provocar lesões aí nesse estômago, queimaduras na mucosa gástrica. Então, sempre verifica a temperatura do alimento antes de injetar pela gastrostomia. Outro cuidado fundamental é em relação à textura, à consistência do alimento.
A gastrostomia, a sonda de gastrostomia, o bottom de gastrostomia tem um calibre fino. Então são dispositivos que têm um calibre semelhante a um canudo, um pouco mais grosso do que um canudo. Então você precisa infundir esse alimento, injetar esse alimento bem liquidificado. Você vai precisar liquidificar, tornar esse alimento uma textura bem fina para que você consiga injetar, aspirar com a seringa e injetar pela sonda de gastrostomia. Se você tiver um alimento com partículas, um alimento que está com uma textura muito densa, que está muito grosso, você não consegue injetar. Então é fundamental que você liquidifique. Os alimentos que são apropriados para você infundir pela gastrostomia é a sopa, né, bem liquidificada, o caldo de legumes, a vitamina de frutas, sucos, chás, tudo isso pode ser infundido pela gastrostomia, tendo cuidado de que ele foi bem liquidificado, de que ele não possui partículas que possam obstruir aquela sonda. Outro cuidado também muito importante é em relação à velocidade de administração. Você vai aspirar, né, o alimento usando uma seringa e você vai injetar esse alimento pela gastrostomia numa velocidade controlada. Você não pode fazer essa injeção, essa administração muito rápido, porque você vai causar uma distensão do estômago, uma distensão muito rápida. Isso não é desejável. Você vai fazer a administração, você vai injetar esse alimento via gastrostomia em um tempo de 15, 20 minutos, semelhante a uma refeição normal. Então, da mesma maneira que a gente demora cerca de 15, 20 minutos para fazer uma refeição, né, para se alimentar, você deve simular isso quando estiver injetando o alimento pela gastrostomia, para que você não cause uma distensão muito brusca nesse estômago. E outro cuidado fundamental é em relação ao posicionamento do paciente. O paciente deve estar numa posição sentada ou semi-sentada. É muito importante que você alimente o paciente com o tórax elevado. Da mesma maneira que a gente senta para se alimentar, né? A gente sempre se alimenta numa posição ereta, né? Com o tórax elevado. Também o paciente precisa ser posicionado de maneira adequada para receber esse alimento. Existe uma complicação que é infelizmente, muito frequente, que é a broncoaspiração. O que é a broncoaspiração? Quando o alimento reflui, quando você tem um refluxo da alimentação do estômago para o esôfago e do esôfago ele acaba passando para as vias aéreas, brônquios e pulmões. Quando você tem esse refluxo, essa broncoaspiração, você pode causar a pneumonia broncoaspirativa, a insuficiência respiratória por conta dessa broncoaspiração. E um cuidado fundamental para a gente prevenir essa complicação é alimentar a pessoa que está em uso de gastrostomia ou que está em uso de sonda nasointeral na posição com o tórax elevado. Você vai elevar a cabeceira, se ele estiver em uma cama hospitalar, você vai elevar a cabeceira numa angulação de 45, 60 graus. Ou se ele estiver numa cama no domicílio, numa cama normal, você vai elevar esse paciente, né, suspender, utilizando travesseiros ou almofadas. O importante é que esse tórax esteja elevado, o importante é que esse paciente esteja numa posição sentada, para que você previna a broncoaspiração, para que você facilite o trânsito do alimento do estômago para o intestino. Facilite esse esvaziamento gástrico e previna a ocorrência dessa complicação. E depois que você termina de injetar o alimento pela gastrostomia, esse paciente ainda vai ficar nessa posição com o tórax elevado, né, nessa posição sentada, por cerca de 1 hora, porque você vai facilitar esse esvaziamento gástrico. Você não pode terminar de injetar o alimento e já baixar a cabeceira, e já colocar esse paciente deitado. Se você fizer dessa forma, você vai estar predispondo, você vai estar aumentando o risco desse paciente broncoaspirar esse alimento.
Então lembra de alimentar o paciente na posição sentada e depois que terminar de injetar a alimentação, ainda mantê-lo nessa mesma posição por cerca de 1 hora. Depois que terminou de injetar o alimento pela gastrostomia, outro cuidado essencial é lavar o circuito. Você vai injetar água, utilizando a seringa, você vai lavar esse circuito, injetar um pouco de água pela gastrostomia, para que você não deixe resíduos, nem de alimento, nem de medicamento no interior da sonda. Se você esquece de lavar a sonda de gastrostomia depois de injetar a alimentação, depois de administrar um medicamento, o resíduo desse alimento ou dessa medicação vai se acumular, vai endurecer, vai empedrar no interior da sonda e vai obstruir. Então sempre se lembre de lavar o circuito, de injetar um pouco de água na gastrostomia para prevenir a obstrução do dispositivo. Eu até gravei um videozinho mostrando como a gente faz esse procedimento de oferecer, de administrar alimentação via gastrostomia. Eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes ali na técnica. É um procedimento relativamente simples, mas tem alguns detalhezinhos que é bom a gente ver na prática para que a gente entenda como é feito. E aí, observou o procedimento? Bem tranquilo, né? Agora eu quero saber de você. Você já alimentou algum paciente em uso de gastrostomia? Então comenta aqui embaixo. E se você quer saber mais sobre esse assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like e se inscreve. Hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.